para assistir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Ana, estamos ouvindo bem. Que bom. Boa noite, todo mundo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, tudo bem? Tá bom. Quer dizer que hoje nós temos notícia nova aí, né? Novidade. Temos. Queria até aproveitar para colocar aqui oficialmente que nós temos sempre 2 vagas de monitoria, né? E nós estávamos com uma vaga aberta. A Rebeca tem feito a monitoria para nós, enfim, por algum tempo já, e nós convidamos, então, a Bruna para fazer uma parceria, uma dobradinha aí com a Rebeca e ser monitora nossa no grupo de pesquisa, né? Então, Bruna, seja bem-vinda, né, a essa função que eu acho tão importante, que é poder atuar num grupo de pesquisa, né? Poder ver a dinâmica interna, como funciona, como é que é o trabalho, como é que os professores organizam essa dinâmica e poder contribuir, né, com a sua atividade, né, com a sua participação no grupo. Seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite, Bruna. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada, Bruna. Sempre é muito bom a gente ter uma ajuda, assim, e acho que é um grande aprendizado também, porque você, como o Wilson falou, né, você consegue captar coisas, né, consegue conhecer as diferentes facetas, né, não só como aluna, mas você conhece os alunos que estão, acaba tendo uma visão diferenciada, né, e um envolvimento também, que é fundamental isso, né, eu acho que é muito bacana. Bom, e eu fico bem feliz mesmo, viu? Parabéns e muito obrigada. Beleza. Hoje, pessoal, nós temos uma discussão que a professora Ana vai apresentar para nós sobre tipos de citação. Citação curta, longa, direta, indireta, né? Que é assim é fundamental para quem vai fazer um texto científico, seja ele o TCC, seja um artigo científico para publicação, seja depois quem vai fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, né? É fundamental saber como citar o trabalho, como referenciar os trabalhos anteriores, justamente para não cair em plágio, né? Às vezes a gente, por não saber fazer uma citação, acaba incorporando algumas ideias e o trabalho acaba sendo taxado como plágio aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a forma de você escapar disso é você saber como citar, como fazer uma boa citação. Então, a professora Ana preparou aí uma discussão. Eu vou estar exibindo aqui a página, né, professora? A hora que se quiser que eu coloque, eu posso colocar aqui, compartilhar. Eu já te peço, então. Obrigada. Então, gente, desculpe que eu estou dentro do carro, mas eu estou indo para uma aula, então é o jeito. Senão eu acabo não tendo noites para fazer. E ano passado a gente estava fazendo mais cedo, e aí a gente não tinha participação do pessoal. Eu até falei com o Wilson, a gente vai ter que levar mais para cá, que olha, aí a gente já tem participação mais então, a princípio, mas não são todas para fazer essa. Ana, projetos. Oi. Tá dando algum problema no teu microfone aí? Eu acho que não é da Ana, é o do André que tá dando interferência. Se o André puder desligar, por gentileza, o microfone. Deixa eu ativar o mudo aqui. Beleza. Desculpe, Ana. Pode continuar. Obrigado, Bruna. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, assim, como eu trabalho com projetos há muitos anos, né? E por conta também, mestrado, doutorado, a gente acaba escrevendo bastante, né? E principalmente na faculdade, muitas orientações de monografias, TCC. Então, essa questão da escrita é algo que me incomoda muito, no sentido de que para que você escreva bem, é preciso que exista um conhecimento adquirido por uma leitura, né? Claro, você pode assistir jornais, pode assistir matérias, mas a leitura, efetivamente,
ela ela tem um papel muito importante, porque ela vai agregando um acervo. Então, quando você precisa escrever, você tem essas... Mas não é apenas ter um acervo. A gente tem que saber como conduzir uma escrita quando essa escrita não é sua. E quando a gente faz artigo, a gente escreve uma monografia, a gente escreve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente tem que deixar muito claro que quem escreve sou eu, mas eu escrevo em cima da posição de outros autores que são relacionados àquele tema. Então, por exemplo, vou dar sempre exemplo aqui de qualidade de vida, tá? Porque nosso grupo de pesquisa é qualidade de vida e educação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de qualidade de vida. Então, essa temática, existem pessoas que escrevem especificamente sobre esse tema, né? E aí, eu vou atrás dessas pessoas. Mas pensem que essas pessoas escreveram artigos, livros, né? As suas teses, enfim, né? Seus estudos, muito tempo. Então, seria muito ruim eu pegar esse material, ler e trazer para minha escrita aqui sem citar, ou citar errado. Tá? Então, quando a gente cita errado e traz exatamente o recorte e cola, isso se chama plágio. Plágio é considerado crime. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Aqui no grupo de pesquisa, o pessoal aprendeu bem, o Wilson, a gente viu assim, a evolução do pessoal, e vai acontecer a mesma coisa com vocês. A leitura ela é feita, mas ela é trazida de uma forma diferente quando é citação indireta. Então, vou começar pela indireta. Tá? A citação indireta, se você quiser colocar, Wilson, a citação indireta, ela é uma citação que você faz a leitura e você pode até fechar os olhos, falar assim, puxa vida, o que eu entendi dessa frase ou desse texto? Eu entendi isso aqui. Então eu vou reescrever com as minhas palavras, mas sem perder o sentido, gente. Não pode perder o sentido de forma alguma, tá? Então, por isso a importância da leitura. Porque quando você pega um texto, você também tem que fazer a reflexão em cima desse texto, você tem que fazer ter um entendimento real do que acontece com esse texto. E aí, quando você faz a releitura de um artigo ou de um livro, alguma coisa, você tem a capacidade de reescrita sem perder a noção, né, do que é aquilo. Então, veja a responsabilidade que você tem, justamente porque você tem que trazer o assunto e trazer a ideia desse autor. Então, a citação indireta, ela basicamente, ela é reescrita com o nome do autor, com o sobrenome do autor. Como que a gente coloca? Existem duas formas. Você pode colocar, você vai reescrever uma frase, e essa frase é do Santos, vamos dizer assim, Luiz Santos. O que a gente faz escrita? No final, você abre parênteses, coloca Santos, que é o sobrenome, em maiúsculo, vírgula, e o ano do artigo ou do livro, tá? Bom, tem uma outra forma de fazer essa citação. Você está reescrevendo, né, com as suas palavras, aquilo que você leu, só que você começa a conversar com o autor. Então, se você conversa com o autor, por exemplo, vamos dizer que o Wilson. O Wilson tem um livro lá, e o Wilson Silva, né? O Silva descreve que qualidade de vida é tal, tal e tal coisa. Como é que a gente faz a citação do Silva? A gente coloca de acordo com Silva minúsculo, só o S maiúsculo, abre parênteses e coloca o ano. É diferente
da citação no final da frase, que é dentro do parênteses, Silva maiúsculo, vírgula e o ano. Ali, quando você conversa com o autor, você coloca Silva em minúsculo e só que fica dentro do parênteses é o ano. Essas são as duas formas de você fazer citação indireta. Tá? Indireto é porque você reescreve com as suas palavras algo que você leu. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso. Então, você vai falar lá sobre educação, educação especial, né? Que é um assunto que a Bruna, por exemplo, estava escrevendo. Então, a gente vai ler alguma coisa lá sobre educação especial, fala, nossa, essa frase aqui é muito importante, então deixa eu entender ela. Eu leio essa frase, entendo a frase, né? E, na sequência, eu vou reescrever com as minhas palavras e fazendo a citação do autor, dessas duas formas que eu falei para vocês, tá? Bom, aí vocês podem falar assim, então só existe essa citação? Não, existe uma outra, que a gente chama de citação direta. A citação direta, ela é o recorte-cola, mas a gente é bem sincero quando a gente faz isso. A gente recorta exatamente aquilo, tá? Mas a gente mostra que a gente recortou e colou. Existem duas formas de você fazer isso. Tem até 3 linhas. Oi, Ana, não estamos te ouvindo. Para mim parou também. Ela está no carro, não sei se ela não teve nenhum problema. Caiu aqui. Caiu, mas eu levantei, gente. Caiu de pé. Caí de pé. Então, vamos voltar lá na citação direta, que é o recorte-cola. Se for uma frase Não que tá você vai... aparecendo para mim. Não está aparecendo, Wilson. Espera aí que eu já ponho. Tá. Então, vamos lá. Citação direta. Se você faz a citação direta, recortando e colando, se for até 3 linhas, você coloca entre aspas. E coloca o nome do autor, entre parênteses, sobrenome, em maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, e a página. Página 35, por exemplo. Fecha parênteses, ponto final. Tá? Isso se for até 3 linhas. Mas se por acaso você tiver que recortar alguma coisa maior, que tem ali, sei lá, umas 8, 9 linhas, aí você vai recortar, vai colar, mas você vai fazer recuado. Você vai pegar no comecinho da frase, você seleciona a frase que você recortou lá no teu material, né, no teu documento, e você coloca tab, sabe o tab? Que dá o tamanho do parágrafo. Você vai dar 4 tabs. Então, a frase, eu acho que tem um exemplo aí, Wilson. Estou mostrando aqui. Isso. Então, assim, ele vai ficar recuado. Então, ele vai ficar do lado direito, essa frase. E você vai colocar um número da letra menor. Então, por exemplo, se você está usando Arial 12, você vai usar Arial 11. Se não me engano, a da BNT, eu acho que é Arial 10. Eu acho que baixa dois tamanhos ali, o tamanho da letra, tá? Então, a ideia, gente, é que você mostre realmente que você recortou, colou, mas você vai mostrar mesmo assim quem é o dono, quem é a da autoria, né, desse trecho que você recortou. E aí, no final, abre parênteses, sobrenome do autor, Silva ou Souza, né? Pode ser mais de um autor, pode ser 2, 3, pode ser vários, né? Que eu já vou explicar sobre isso. Então, põe Silva, vírgula, o ano, vírgula e a página. O único momento que a gente coloca efetivamente página é quando a gente faz a citação direta, tá? Veja, gente, tem um detalhe bem importante,
que eu vou falar, mas eu odeio. Eu tenho, assim, pavor, né? Porque eu não sei quem é que faz o direcionamento ali da BNT, né? Que são as regras, né, de escrita de estudos científicos. Sempre tem mudança, sempre, né, Wilson? Gente, dá arrepio de ver o tanto de mudanças que tem. Então, assim, vejam que às vezes eu estou falando uma coisa aqui e já tem uma mudança. Então, a gente tem que sempre ficar muito conectado. Quando vocês abrirem lá a BNT, ele tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que é um material bem, né? Tá falhando, Ana. E de novo, mas caí de pé. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, assim, o material da BNT ele é muito extenso. Então, a gente, às vezes, tem que pegar alguns pedaços ali para poder entender, mas ele sempre tem os recortes diferentes com relação à forma de fazer, sabe? Essa escrita, ou então essa citação, né? Então, tem tudo isso. Bom, gente, então, vamos voltar lá. Citação direta, existem duas formas também de fazer essa citação. A primeira delas é está recortando e colando com 3 linhas, apenas 3 ou menos de 3. Ou, se você faz uma citação direta, com mais de 3 linhas, vamos dizer que tenha 8 linhas, 10 linhas, você vai recortar e colar, e também a mesma coisa, no final você coloca sobrenome do autor, recuado, né, todo esse texto que você colou, e aí você, só um pouquinho, você coloca o autor, o sobrenome do autor, vírgula, ano e a página. Sempre tem que ter a página, tá? Então, vejam, gente, essas são as formas de vocês escreverem. Ou você recorta e cola, ou você faz toda essa situação de organizar com a tua escrita. Então, assim, porque eu, particularmente, eu nunca uso citação direta. E eu vou explicar o porquê para vocês. Porque empobrece. Pense assim, se você pega um material que ele vamos dizer, recortado e colado. Dali a pouco, no teu trabalho, você recorta e cola de novo. Aí você recorta e cola de novo. Gente, não é muito mais fácil do que você ler, você traduzir, você reescrever. Então, é muito mais difícil. Só que mostra um envolvimento do aluno com aquele tema. Né? Então, eu, particularmente, quando eu coloco uma citação direta, é porque é lei, sabe? Aquelas emendas de lei, ou então é uma frase, é um conceito que eu não posso mudar, tá? E aí, vocês... eu vejo assim como um envolvimento muito grande, né, do aluno com a escrita, com o tema, com aquilo que está vestindo a camisa mesmo, sabe? Então, assim, gente, eu gostaria, né, que vocês, quando vocês escrevessem, né, que vocês não ficassem usando tanto dessa situação de citação direta, né, e ficassem muito mais envolvidos com a citação indireta. O Wilson quer falar alguma coisa? Sim. Vocês estão observando o arquivo, a página que a professora Ana selecionou para explanar essa temática que ela está colocando, né? A citação direta, a citação longa, né?
que é com mais de 3 linhas, essa aqui, que a professora estava falando agora, essa citação, acho que a professora lembrou bem, você deve utilizar quando você tem que mostrar o material exatamente daquela forma. Ou seja, você quer mostrar que aquilo que você está citando é exatamente o que o autor quis dizer, seja uma lei, por exemplo, como ela colocou numa legislação, seja algum documento histórico, alguma passagem histórica forte, de importância seminal para o teu trabalho. Aí você usa a citação direta, essa citação longa. Tem que ter em mente que o texto fica um pouco truncado, né? Então, portanto, se você puder ler, assimilar aquela informação que você está lendo e depois fazer uma paráfrase, né? Fazer uma citação indireta, fica mais interessante, porque quem escreve tem que pensar no leitor também, quem vai ler o teu trabalho. Então, o trabalho tem que estar, de certa forma, ele tem que ser agradável de ler também, né? Senão a gente fica com um trabalho que só a gente vai ler, enfim, nós e a banca vamos ler, e as pessoas depois vão achar o texto muito truncado, né? O texto científico, ele é já, de certa forma, um pouco truncado, mas a paráfrase, ela elimina um pouco isso, né? Se você puder usar, mas isso requer, claro, do aluno um domínio da temática bem maior. O aluno tem que ler, assimilar, introjetar aquilo e poder dizer com as suas palavras, mas preservando a essência, o que o autor quis falar, né? Então, gente, o que eu queria... Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, Ana. Normas, pessoal, eu acho assim, normas a gente não precisa decorar. Quem que precisa decorar normas? Professor de metodologia científica. Esse professor tem que decorar, porque ele vai ter que falar sempre disso. Vocês, alunos, têm que saber que existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é a ABNT, e que a gente pensa que tem uma forma só de fazer. Tem que tomar cuidado também, que a ABNT às vezes dá algumas formas de se fazer, e dependendo da instituição, a instituição adota uma ou outra. Eu gosto muito das normas da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, Bem onde eu explicado. estudei antes de lá. Eles têm 8 ou 10 volumes de normas, que sempre que você vai fazer um mestrado lá, um doutorado lá, né, ou você é aluno da graduação, tem que apresentar um trabalho, você tem que seguir aquelas normas. Às vezes, uma outra instituição usa uma outra variação das normas, e ainda assim são normas da BNT. Por exemplo, a Unicamp, onde eu estudei o doutorado, ela exigia que se utilizasse as normas deles, e que variava um pouco do que a federal aqui, a Universidade Federal do Paraná, usa. Então, vocês têm que lembrar que as normas você pode consultar, então você não precisa decorar, né? Você deixa para decorar, para assimilar outras coisas, e a hora que você tiver dúvida, você vai nas normas, né? Uma página como essa, por exemplo, ela diz tudo aqui, embora ainda a página tenha uns probleminhas aqui, Ana. Tenha. Na parte de citação longa, você estava falando da página, que tem que ter a página. Sim, tem que ter a página. Aqui não tem a página. Sim, então Fala deve um ter... texto da Sara Paim, 85, né, definido, e aí não tem a paginação, né? Lembrando Não tem também nem que embaixo. não tem nem embaixo. E lembrando também que não tem itálico assim, né? Ela é o texto... Isso é importante também, porque você pode colocar o tamanho da letra um pouquinho menor, por exemplo, o Arial 11, e fazer itálico. Mas isso também vai muito da orientação que se tem, de repente, dentro da universidade ou da própria BNT, porque tem alguns lugares que a gente acha itálico, ou a própria revista. É uma outra coisa que eu queria falar com vocês sobre a revista. Quando a gente escreve artigos científicos, esses artigos eles vão para revistas, que elas são o que a gente estava conversando na semana retrasada, né, que são as revistas que são fidedignas, né, que são sérias, com estudos muito bem organizados, né, são verificados, estudados, então leva-se muito tempo
artigo. Está travando. Teu áudio está caindo, Ana. Vocês estão ouvindo a professora Ana ou é só eu aqui? Agora voltei. Não, caiu. Aqui está se movendo de carro, se muda de uma antena para outra, e às vezes você entra numa área de sombra aí. Então, a gente estava falando sobre a revista, né? Então, as revistas, elas têm normas, e cada revista tem norma, uma diferente da outra. Então, o que acontece quando a gente escreve para uma revista? A gente segue as normas. Então, nas normas tem exatamente o que você tem que fazer. Título, o tamanho da letra, tipo da letra, espaçamento, margem direita, margem esquerda, margem superior, margem inferior, daí como que tem que ser, quantas letras tem que ter no resumo. Tudo isso, cada revista tem um formato diferente. Então, quando a gente vai escrever, a gente pega as normas, né? Vocês provavelmente no futuro vocês vão ver isso muito, a gente pode até dar uma olhada no futuro aí. Lá na faculdade, tem normas também. Quando a gente vai fazer os resumos, né? Não pode passar de uma página, né? Quanto que é, qual que é o tipo de letra. Então, a gente tem que fazer exatamente aquilo que se pede. Por que a gente tem que fazer exatamente aquilo que se pede? Porque a revista, se você não fizer nas normas, retorna para você. Mas tá, tudo bem, retorna para você. Putz, mas às vezes tem revista que me retorna dali 1 ano depois que eu escrevi. Daí, por que eu não escrevi nas normas? Vai voltar. Eles gostaram do assunto, tá tudo certo, fizeram a revisão, mas não tá nas normas. E eles não vão arrumar. Eles querem o artigo exatamente como eles têm que inserir na revista. Então, eles vão colocar na revista exatamente aquilo que eles pediram como norma. Então, a gente acaba ficando muito... Depois que vocês fizerem uma vez, vocês vão perceber que a gente fica muito esperta para isso, né? Você vê detalhes, assim, dessas normas, tá? Você ia falar alguma coisa, Wilson? Eu te interrompi. Sim, não, eu ia falar, aproveitando que nós estamos... que o grupo de pesquisa também vai trabalhar com o material da produção de TCC dos alunos, vamos lembrar que o curso de pedagogia, o curso de letras, bom, o curso de educação física também, mas eu posso falar pelo curso de pedagogia e letras, que foi eu que fiz o manual do TCC para pedagogia e que acabou sendo utilizado também no curso de letras, com algumas modificações. Tem normas lá também, normas para fazer o TCC, o artigo científico, né, que é o TCC no formato de artigo, citação direta, citação indireta, tem exemplos de citação, referências bibliográficas. Então, para cada trabalho que você vai fazer, a Ana estava lembrando bem, você tem que seguir as normas daquela instituição ou daquele curso ou daquela disciplina que você está fazendo. O TCC tem que seguir exatamente as normas como estão ali colocadas. Por uma revista científica, observar primeiro as normas, tudo certinho, né? Então, isso é muito importante, porque senão você acaba, teu trabalho pode ser recusado, né? Por uma questão de estar fora das normas que a instituição coloca, que a instituição defende, né? Então, e não tem uma forma única de se fazer, né? Esse que é o problema. Ou seja, quando a gente pensa em padronização, né, da escrita, a gente pensa uma única forma. Não. Às vezes tem 3 formas de fazer aquilo. A instituição A pode adotar a forma 1, a instituição B pode adotar a forma 2, a instituição C pode adotar a forma 3. Então, as 3 estão certas, mas cada instituição está priorizando uma forma de fazer a citação direta, indireta, enfim, né? Wilson, até complementando o que você está falando, então vejam só, o que o Wilson quer dizer quando tem diferenças entre as instituições? Por exemplo,
é na questão de itens. Então, algumas pedem resumo, palavras-chave, introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia, como é que é a última parte lá, Wilson? Conclusão, né? E referências bibliográficas. Basicamente é isso, né? Mas só que tem algumas, hoje em dia, que elas não têm mais nada disso. Tem algumas revistas que elas é um texto só. Daí você olha, daí você não sabe mais o que é o quê. Segue uma linha. Tem os objetivos lá no meio, tem a metodologia, mas é uma sequência. Muito bem, assim, eu acho mais difícil até escrever. Você está escrevendo objetivo, dali a pouco você está escrevendo outra coisa. Eu acho mais complexo até de você procurar resultados, procurar metodologia, mas existe. Então, é nessa diferença que o Wilson está falando. Diferença de itens que são básicos, né, para a construção desse trabalho. E uma outra coisa, gente, deixa eu lembrar o que o Wilson falou e eu queria complementar. Lembrei. As normas de cada instituição, elas podem ser diferentes, né? Então, uma tem resumo, a outra não tem, né? Não tem justificativa, a outra tem. Então, essas são as diferenças. Mas todas, elas têm em comum, elas batem bem na questão da ABNT. Elas seguem, pelo menos, o padrão, né, da ABNT. Em muitas das situações, por exemplo, essa coisa da citação está dentro da ABNT, o margeamento, às vezes, está dentro da ABNT, eles vão seguir isso. Então, às vezes, a instituição não tem uma norma, e ela vai lá e ela utiliza e faz a dela em cima da ABNT. Mas você sabe, Ana, que eu fiz o mestrado na UFPR, graduação e mestrado na UFPR. Então, estava escolado com a forma de fazer citação direta, sistema autor-data, tudo certinho. Fui fazer na Unicamp, eles me pediram um novo sistema, um sistema que eles adotam, que depois eu descobri que estava dentro da ABNT, estava coberto pela ABNT, mas é a forma que eles priorizam lá, que eles acham estilisticamente melhor, e aí eu tive que fazer, eu estava acostumado com uma forma de fazer, que eu não precisava nem consultar as normas, né, o manual. Sim. Tive que fazer da forma deles, sendo que eu achava que só tinha aquela forma que eu fazia da federal, né? Então, tem variações dentro, que dependendo da instituição, eles acabam... Mas, na verdade, isso é uma discussão que eu acho que talvez seja um pouco avançada, assim, para o grupo, né? Mas só para eles saberem, né, que existem esses formatos diferentes, né? E basicamente, eu até falei com o Wilson, gente, eu queria até pedir para vocês que vocês fizessem um exercício. Eu sei que todo mundo trabalha para caramba e tal, mas é uma coisa bem simples, tá? Para que a gente possa deixar... Eu acho que muitas vezes falta esse exercício para pegar bem a ideia da coisa. Então, o que eu ia pedir para vocês era uma tarefa. Vocês vão pegar pode ser um artigo, pode ser um livro e tal, e vocês vão fazer o exercício de fazer uma citação direta de uma frase e uma citação indireta da mesma frase, com a citação do autor, tá? Não precisa ser um texto, mas pega uma frase e exercita. Vai pegar a frase e falar assim, deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui com as minhas palavras, fazendo a citação do autor. Deixa eu ver como é que faz a citação direta, recorta e cola de 3 linhas e acima de 3 linhas, tá? É bem simples, gente. Isso aí vocês vão demorar minutos para fazer, tá? Por que eu peço isso? Porque quando a gente começa a escrever lá pro nosso evento, vocês vão fazer um resumo lá, trabalho e tal. Gente, vai deixar para lá para aprender? Vai aprender agora. Né? Então, a gente tem que priorizar agora o que é necessário, assim, mais que necessário, né? É fundamental para nunca mais esquecer. E um outro detalhe que eu queria falar para vocês, que eu acho muito, muito, muito importante, que é quando vocês fazem o texto, né, lá do monografia, do artigo, enfim, falando sobre um determinado tema,
né? Você pode estar lá no referencial teórico e dividir o referencial teórico em 3 temas. Então, você vai escrever sobre o primeiro tema. Quando você lê um livro, né, você não lê o livro tudo em pedaço, né? Você tem uma sequência. Então, você tem uma organização. Travou, Ana. Então, você tem... Estão me ouvindo? Agora sim. Você tem uma organização dessa escrita. Então, quando você vai ler, você vê que uma frase, ela se encaixa na outra. Ela é sequencial. Então, você está falando sobre uma coisa, você já engata no outro. Então, falou sobre o que é a qualidade de vida, tá. De acordo com o fulano, também descreve dessa forma, tal. Aí vem outra frase. Porém, então, assim, tem um lugarzinho, eu não sei, Wilson, se você já faz isso, tem uns links na internet que depois eu passo para vocês. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Inícios de frases de monografias. Então, tem um monte de palavra lá que facilita a tua conexão na escrita. Putz, como é que eu começo essa frase? Eu não sei como é que eu começo. Daí você vai lá e tem inícios de frases. Porém, contudo, são pequenas palavras, às vezes até 2 ou 3 palavras, de acordo com a frase anterior também cita tal coisa. Então, são frases que te dão facilitam a tua escrita. Muitas vezes a gente lê, mas a gente não sabe como começar. E aquilo ali facilita a gente, assim, de uma forma assim inacreditável. Então, eu vou passar depois alguns deles. Agora, hoje tem um monte, né? Há algum tempo atrás, na época que eu comecei o doutorado e tal, tinham bem poucos. Então, assim, é uma lista de inícios de frases e facilita para vocês. Wilson, já usou isso? Não, eu não usei, mas eu, na verdade, como ia lendo bastante texto, bastante artigo, né? Ia pegando naturalmente uma forma de dizer, às vezes, a mesma coisa com palavras diferentes, né? Sem tornar o texto muito repetitivo. E, em linhas gerais, se você lê bastante, né? A gente costuma dizer assim, quem não lê, não escreve, né? Quer dizer, você sabe escrever, mas se você não lê, você não tem sobre o que escrever, você não tem a forma da escrita. Então, é fundamental ler, não só artigos científicos, né? Você lê texto de ficção, vamos lembrar o que disse a poeta, né? As palavras são as roupas das ideias, né? Se a gente não tem uma roupagem certa para vestir as nossas ideias, né? A gente fica com aquele vocabulário pobre, repetitivo. Então, é muito importante você ter um... E como eu sempre fui um ávido leitor, sim, o desenvolvimento do texto não é muito difícil. Mas eu acho que a palestra que nós estamos pensando, que é a palestra da inteligência artificial, o ChatGPT, ele ajuda bastante, porque a inteligência artificial ficou uma imagem muito ruim de que as pessoas vão usar só para plágio, isso, né? E, na verdade, pode usar para plágio? Sim, sempre vai ter gente que vai usar para plagiar. E o plágio, na verdade, vai ficar cada vez até mais difícil de identificar com a inteligência artificial. Mas, por exemplo, isso que a Ana fala poderia ser uma pergunta para o ChatGPT. Como começar um parágrafo, né? Se joga para o ChatGPT, ele já te dá uma ideia de como começar, como começar a desenvolver uma ideia. E pense que o ChatGPT é quase como uma calculadora, que era uma calculadora nos primórdios ali da matemática, né? Ou seja, a calculadora ajuda, é uma ferramenta, é um instrumento importante, mas, claro, a pessoa sabe fazer cálculo, vai usar a calculadora para facilitar. A ideia do ChatGPT é exatamente essa, é você reservar recursos cognitivos para o que é importante. O que a máquina puder fazer ou puder sugerir, ela vai apresentar essas opções para você. É a mesma coisa com relação ao xadrez.
No xadrez, a gente tem robôs que jogam xadrez super bem. Tem humanos que usam o robô para ganhar torneios online. Tem gente usando isso, tem gente usando isso. É errado? Sim, é errado. Até não entendo como uma pessoa pode ter algum tipo de gosto, né, de ganhar um torneio sabendo que não é você que está jogando, que é o computador que está jogando por você. Mas a máquina pode ser uma ferramenta para aprendizagem, por exemplo, do jogo de xadrez bastante importante. Máquina te mostrando no aspecto tático, estratégico, o que você deixou de fazer. A inteligência artificial para pesquisa científica vai ser a mesma coisa. Vai ser um divisor de águas, tenha certeza disso. Ou seja, isso não vai sumir, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? E usar isso da melhor maneira possível, né? É isso que eu Mas você sabe espero. que o ser humano realmente é um ser a ser estudado mesmo, viu? Porque você estava falando sobre isso, né? Dessa situação, né? Do plágio, né? E sempre vai ter uma passada de perna, né? Alguém que quer se fazer em cima de uma situação mais fácil. E eu tenho muito, não sei se vocês sabem, mas eu sou da educação física e também corro, né? E eu fico assim, às vezes, abismada, já vi isso, já senti na pele roubarem em corridas, né? As pessoas não terminam a prova, né? Ou então elas entram na metade da prova, provas grandes, assim, longas, né? De vários quilômetros e tal. E aí, de repente, o que acontece? Você fala assim, cara, mas a mulher não tá nem suada, né? E daí passa lá na tua frente. E aí eu fico pensando assim, qual é a vantagem de se ter uma situação dessa? Então, assim, hoje eu estava vendo um autor que trabalha sobre programação neurolinguística. E aí, essa programação, ele falando sobre a programação, e o primeiro item que ele fala, quando a pessoa não tem uma certa confiança em si, né? É quando ele se reporta às pessoas que não confiam naquilo que elas fazem. Então, imagine eu aqui, né, falando para vocês e não tendo a certeza do que eu estou falando. E ele comenta muito sobre isso. Isso gera uma insegurança e você não consegue fazer com que as pessoas te entendam, te interpretem, e fica tudo muito difícil. Então, as pessoas elas não conseguem ir além nas suas profissões por conta disso. Se a gente for trazer isso para o que a gente está falando, né, e usar essa tal da inteligência artificial, ou o plágio, né, tentando, né, porque se a gente for ver, dá para plagiar muito bem. Olhem só como é que dá para plagiar. Eu escrevi um livro de bioestatística, né, ficou pronto ano passado. E a editora, ela era muito exigente. Exigente a ponto de 5 palavras juntas não poderia acontecer. Só que tinha muitos lugares que eu tinha que colocar conceito. Como é que eu vou pegar conceito, né, de uma coisa que porque era bioestatística, então, conceito de porcentagem. Mas como é que eu vou mudar isso? E o que eles contavam como plágio? Eu me chamo na... Travou, Ana. Caiu e levantei. Então, assim, como que a gente fica pensando que uma pessoa tenha coragem, né, de fazer plágio, e aí que credibilidade a pessoa tem? Ou inteligência artificial, como o próprio Wilson está falando, né, de utilizar isso como plágio, que pode ser bem utilizado, tudo pode ser bem utilizado, e tudo pode ser muito mal utilizado. Ou pegar e fazer
uma cópia, porque eu sou tão crica com plágio, gente, mas eu sou tão crica que vocês não fazem ideia. O Wilson sabe disso. Eu sofro para corrigir os projetos. Eu tenho que fechar um pouco o olho, porque eu sei exatamente quando... E eu não conheço os alunos. Não conheço, mas eu sei quando é plágio. Se eu pegar e colocar lá no revisor, né, de plágio, lá no detector de plágio, na hora é muito difícil errar. A escrita, ela é diferente. Não que o aluno não tenha competência, não é isso. Mas é uma preparação diferente que a gente tem na graduação, na pós-graduação, e a gente vai ficando muito com esse feeling. Então, não vale a pena, gente. Tem que reescrever, tem que se enfiar, tem que enfiar a cabeça. E eu falo mais ainda, se vocês não fizerem isso, vocês vão sofrer no futuro. Segunda coisa, vocês têm... se a gente for olhar, assim, o dia a dia, o nosso dia a dia, né? A gente tem horas e horas em redes sociais, com besteira, e a gente, simplesmente, a gente tem tempo de ficar pelo menos 10 minutos num artigo científico, e tirar um pouco lá das redes sociais, né? Então, assim, acho que ao mesmo tempo que eu estou falando sobre isso, estou dando alguns recados que é importante para vocês se antenarem, acho que talvez alguns de vocês até já saibam, mas é sempre bom. Por quê? Porque no sistema IAD, a gente não tem tempo. Não se tem tempo. E aí, na loucura, vai lá e tenta fazer. Não estou culpando ninguém, tá, gente? Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba, deixa eu terminar, eu preciso fazer, estou enlouquecida. E acaba fazendo isso, tá? Mas a gente não pode deixar, porque aqui são todos professores. Se a gente não quer que o nosso aluno faça isso, imagine se a gente vai fazer. Então, acho que é bem por aí. Wilson, tem mais alguma coisa para falar ou alguma pergunta de vocês? Não, só ia reforçar isso, né, que você disse, né? O problema não está na ferramenta em si, né? O problema é o uso da ferramenta, como se dará o uso, né? Por exemplo, né, o cara criou o martelo, inventou o martelo, para pregar prego. Alguém pega o martelo e dá na cabeça do outro, não posso dizer que o problema está no martelo, né? Ou seja, o problema está no uso do instrumento para uma finalidade inadequada. Então, eu acho assim, a inteligência artificial, ela vai representar, esse nível de inteligência artificial vai representar uma singularidade aí no desenvolvimento científico-tecnológico. Então, isso chegou para ficar. Isso vai impactar as empresas, vai impactar a vida das pessoas de uma forma geral. O que nós estamos colocando aqui é não fechar os olhos para isso, né? Até hoje falei com meu filho se a fala dele estaria pronta para aqui para frente, né? Ele disse que mais umas 2 semanas aí ele finaliza isso, a gente pode colocar uma fala dele, né? Estou pedindo para ele enfatizar os aspectos criativos no uso da ferramenta, né? Ou seja, como a ferramenta pode ser interessante para você que vai fazer um trabalho científico, né? Não um plágio nem nada, né? Ou seja, botar a máquina só para fazer o trabalho teu, mas de que forma que ela pode te auxiliar na elaboração de um texto científico, né? E aí tem várias coisas interessantes, né? Poder apresentar conceitos, né? O mesmo conceito de autores diferentes, ou seja, depois você vai atrás das informações, aprofunda, mas eu acho que para um início assim fica bem interessante. Eu acho que nós estamos, Ana, mais ou menos dentro do tempo, né, que a gente tinha previsto, né? Eu acho que reuniões muito longas, elas são cansativas até para quem vai assistir a gravação depois, né? Isso. Então, só chamo a atenção que, se vocês puderem dar uma lida naquela página que nós disponibilizamos ali para vocês, ali tem um resuminho ali do que foi dito agora, né? Pense nas normas da instituição, da Unidom Bosco, é importante vocês conhecerem, né? Seja no TCC, na disciplina TCC, está lá dentro o manual do TCC, que tem a normatização de como fazer isso, e seguir essas questões, né?
Exatamente. Gente, beleza? Então, para vocês fazerem esse exercício? Tranquilo. Tá bom. Então, daí, no nosso próximo reunião, aí vocês falam das dificuldades, o que vocês sentiram, se é difícil, porque eu acho que esse exercício é bem importante, tá? O André Luiz pergunta onde pode ver as normas da Unidom Bosco. As normas você acha dentro das disciplinas específicas. Por exemplo, eu trabalho com a disciplina TCC. Dentro da disciplina TCC tem o manual do TCC. E lá dentro do manual tem, na parte final dele, essa parte que a gente estava falando, né? Como fazer uma citação direta, como fazer as referências bibliográficas, né? Enfim, toda a normatização que precisa para fazer aquele trabalho acadêmico está ali descrito, né? Então, eu recomendo que você dê uma olhada, né? Se tiver aberta essa disciplina para você, né? Se não tiver... E se tiver alguma pergunta, pode perguntar lá no grupo também. Exatamente. Acho Bom, que é isso, gente. Só vamos lembrar para quem entrou um pouquinho depois, hoje nós apresentamos nossa segunda monitora do grupo de pesquisa, que é a acadêmica Bruna, que está aí presente, né? Nós temos, então, a Rebeca Mansur e a Bruna Jimenez, são as duas monitoras. Nós vamos estar contando sempre com a colaboração dessas duas meninas, essas duas alunas, no que a gente precisar, seja para divulgar alguma informação no grupo de pesquisa, seja para falar com vocês mais diretamente, né? A gente vai estar contando com a colaboração das duas, né? E aí, Bruna, você também fique à disposição, né, para entrar em contato no privado comigo, com a professora Ana, né? Não tem, em qualquer momento, fique à vontade. O André agradeceu, obrigado. Ainda não está, estou no primeiro período. Certo, mas segue essa estrutura que a gente está mostrando aqui, André. Depois, quando abrir o TCC para você... aliás, se você quiser depois, você pode me passar uma mensagem no privado, ali pelo grupo, e eu posso te enviar o arquivinho do TCC para você dar uma olhada se tiver interesse em ver isso antes, né? Certo? Alguma questão, Bruna? Alguma dúvida que tenha ficado para fazer a ata depois, não? A princípio, não. Eu vou entrar em contato com a Rebeca só para pegar o modelinho, daí eu faço a ata. Eu te mando daí. Perfeito. Obrigada pela participação, gente. Enoque, alguma questão que você queira colocar antes de a gente fechar o... Tranquilo, eu só estava dando uma olhada aqui no Web Aluno. Eu encontrei aqui a revista Unidom Bosco, e ali ele tem umas orientações também de como produzir para essa revista. Isso, então, isso é bom. Bem bacana, como os senhores falaram aí, para a gente ter uma noção de como é uma formatação diferente do que seria um artigo científico, né? Para essa revista, ela tem toda uma estrutura própria, uma série de recomendações ali de como o artigo tem que estar para ser submetido. Se você puder, Enoque, fazer a gentileza de mandar o link ali no grupo de pesquisa, eu acho que Sim. É bem legal, que as pessoas podem ver isso aí já também, dar uma olhada. Quem depois vai querer publicar alguma coisa na revista, já tem essa normatização aí. Eu vou copiar o link aqui e já disponibilizo para os senhores. Né? Obrigada, Enoque. E ficamos também à disposição, pessoal, com temas específicos que vocês queiram discutir, sugestões, podem fazer para a Bruna, para a Rebeca, o que a gente poderia abordar um pouco mais para frente no grupo de pesquisa, né? A gente temos aí uma flexibilidade de estar atendendo vocês. E não esqueçam que a gente gostaria de focar na produção de TCC de vocês. Mesmo alunos como o André, que está no primeiro período, que ainda não está aberta nenhuma disciplina TCC, nada impede de começar a pensar o que seria o TCC. Quanto mais tempo você pensar nisso, com certeza melhor será o trabalho. E aí, como nós temos um evento de final de ano, seria muito importante a gente ter trabalhos dos alunos, trabalhos que vão ser partes do TCC de vocês. Então, já vão pensando nisso, vão pensando num tema. O que é um tema? O assunto geral da TCC. Pensa no problema. O que é o problema? A pergunta que você quer responder com a pesquisa. Pensa nos objetivos gerais e específicos.
que é o que você quer, aonde você quer chegar com aquela pesquisa, né? Metodologia, né? A gente trabalha com a metodologia de revisão bibliográfica e as referências bibliográficas, né? Que você vai começar a consultar para construir essa tua temática, né? Então, achou um tema, você já começa a ver quais são os livros, artigos importantes sobre esse tema, para a gente poder ir pensando o TCC de vocês e pensando numa produção de vocês para o final do ano, apresentar um resumo, apresentar uma parte do trabalho. Tudo isso é importante para nós, mostrar que o grupo de pesquisa tem alunos que estão produzindo, né? Isso é bem legal. Né, Ana? Isso mesmo. Exatamente, Fechou? falou tudo isso. Fechou. Vida longa e próspera? Vida longa e próspera. Gente, obrigada, tá? Obrigado, Wilson. Nada, um abraço para vocês. Eu vou Obrigada, fazer o upload agora do arquivo e já passo para você, Bruna. Tá bom. Beleza. Abraço para vocês. Tchau, gente, Boa noite, Bruna e todos vocês, um prazer Boa contar noite. com a participação de vocês. Boa noite, Tchau, gente. gente. Tchau, abraço. Boa noite.